Professora, você está multada. Obrigada, viu, Ana Luísa? Pessoal, vamos olhar então aqui para esse capítulo 8. Esse capítulo 8 começa aqui com a abertura, que tem uma obra de arte, né? Nessa obra de arte, o que que vocês podem observar? Que ela é feita de triângulos? Que ela é feita de triângulos, né? Uma obra de arte, né? Ela Não, tem várias, né, formas simples, né? Que é o triângulo, né? Oi, pode falar. desculpa, eu cheguei um pouco atrasada, eu tava fazendo lição, nem percebi. Não tem problema, começamos a aula agora, tá? É, Foram utilizados diversos triângulos que não são congruentes, né? Uhum. Dos mais variados tipos, né? Dos mais variados ângulos, né? Nós temos aí triângulos acutângulos, obtusângulos, retângulos, né? Ó, aparentemente, né? Aí nós temos então essa figura, né? E aí nós vamos falar um pouquinho dessa congruência de triângulos. Eu estou compartilhando a tela, tá, pessoal? Uhum. Tá? Então aqui, é, na, na, no texto aparece a palavra congruentes, né? Que tá falando assim que nem todos são congruentes, né? E aí eu pergunto para vocês, né? O que seria congruentes? Qual que é o significado dessa palavra, né? Nós estudamos nas outras aulas que um lado é congruente ao outro quando acontece o quê, gente? Quando um lado é igual ao outro. Isso, quando um lado é igual ao outro, ou quando possui as mesmas medidas. A mesma coisa vai acontecer com os triângulos, né? Os triângulos, um triângulo vai ser congruente ao outro quando possuir os mesmos ângulos, né? As mesmas medidas de ângulos, tá? Só que antes de entrarmos nessa parte de triângulos, de congruência, vamos lá para essa página 184. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a congruência de figuras. O que seria uma figura congruente à outra? Ou o que seriam duas figuras congruentes, tá? Então vamos lá para essa página. Só um pouquinho, gente. Tá. Então, aqui na página 184, nós temos aqui várias figuras, certo? Ó, a figura 1, a figura 2, a figura 3, a figura 4. Será que essas figuras entre si elas são congruentes? O que vocês acham aqui? Ó, a figura 1 é igual à figura 2? A figura 1 é igual à figura 3? A figura 1 é igual à figura 4? Se é, o que aconteceu? O que vocês acham? Eu acho que tá igual, só que o outro tá, tipo, ao contrário. Gente, olha, nós não estudamos ainda essas transformações, né? Chamadas de transformações isométricas, que é quando, pessoal, eu estou ou rotacionando ou espelhando. Nós não estudamos isso no 7º ano, porque isso aí nós geralmente estudamos no 9º, né? Mas como nós mudamos esse material, veio essa parte da transformação isométrica, que eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa depois. O que seria uma rotação, uma translação e uma reflexão, tá? Fica aí para vocês fazerem uma pesquisa depois na internet e colocarem no caderno o que seria, tá? A transformação, vou até anotar aqui, tá, pessoal? Porque assim, o livro traz e nós não vimos ainda. Depois eu posso até, em uma aula... Oi. Sabe a prova? Vai ser naquele mesmo link lá. Tipo, naquele mesmo site lá que a gente fez. Eu acho que a Tá no Débora... mesmo bagulho, Jonathan. Eu acho que a Débora manda o link em alguma coisa, não manda? É só pesquisar provas, grupo entregado e colocar seu e-mail e seu login lá. Ah, então... Tá. Hoje tá tenso, gente. Tô com alergia. Ó, transformação isométrica. Vocês vão procurar e vão fazer um resumo no caderno do que seria isso. Esse resumo pode ser o quê? Vocês podem colocar um exemplo. A rotação, coloca a figura e faz isso, entendeu?
a translação faz isso e a reflexão faz isso. Então, aqui nesse caso, nós temos 3 exemplos. Nós temos aqui, ó, da figura 1 para a figura 2, nós temos a reflexão. O que é a reflexão? Gente, é a mesma coisa que você colocar algo de frente ao espelho. Então, é uma reflexão, tá vendo aqui, ó? É como se fosse uma pessoa, o espelho, então a reflexão da pessoa no espelho, digamos assim. Tá? Aqui seria um exemplo de rotação, ó, tá rotacionando, né? Tá rotacionando em torno de um eixo. E o certo seria até ficar aqui, né? Essa rotação. E aí a translação nós não temos aqui, mas a translação é a repetição, tá? Depois vocês vão fazer essa pesquisa, então, para a gente falar um pouquinho dessas transformações isométricas, tá? Quando eu faço essa... Só um pouquinho, alguém tá com o microfone ligado aqui, só um pouquinho, deixa eu ver. Acho que é o seu, Jonathan. Isso, obrigada. Oi, só um pouquinho. Oi, Maria Júlia. Tá bom. Pessoal, então vamos lá. Então, aqui o que aconteceu? O que é uma figura congruente à outra? Vocês acham que então essas figuras são iguais, né? São iguais, aqui só mudou então a posição. É isso mesmo, pessoal. Uma figura ela é congruente à outra quando eu faço a sobreposição e fica tudo certinho, entendeu? Por exemplo, assim, eu pego uma figura, a outra figura, coloco uma em cima da outra e não sobra nada para fora. Os vértices batem bem certinho, certo? Mas isso acontece de que modo? Olha lá, vamos fazer o exercício 1. Vamos lá? Nós temos ali, ó, estou compartilhando a tela com vocês para vocês conseguirem entender o que eu estou falando. Olha, nós temos aqui esse polígono ABCD e nós temos esse outro polígono EFGH. Vocês acham que eles são congruentes? O que vocês acham? Ó, tenho esse polígono. Vocês acham que eles são congruentes? Vocês acham que se eu colocar um em cima do outro, vai bater certinho esses vértices, esses ângulos? Não vai sobrar, um não vai ser maior que o outro? O que vocês acham? Eles são diferentes. Eles são diferentes? Alguém, mais alguma opinião? Diogo, o que você acha, Diogo? Nessa letra A aqui, esses polígonos, eles são iguais? São congruentes ou não são congruentes? Vejam, percebam, pessoal, se eu fizer uma rotação dessa figura aqui, olha, se eu fizer uma rotação, o que acontece? Ó, se eu faço uma rotação e eu viro ela assim, eu consigo o mesmo polígono, eu acredito, vocês não acham? O primeiro? Se eu fizer uma rotação aqui no segundo, se eu ajeitar ele certinho do jeito do primeiro aqui, como o primeiro estava, você não acha que não é a mesma figura? Eu vou perguntar outra coisa para vocês. Quanto que vale o ângulo X? Quanto que vale o ângulo X, pessoal? 57. Ó, aqui tá 57 já na resposta. Mas por que ele vale 57? Quando eu 57. Quando eu giro aqui, olha, eu posso girar essa figura e deixar ela igualzinha a essa, exatamente. Então, aqui vai ser 57 graus, olha, porque esse vértice H, esse ângulo H aqui é o mesmo que esse ângulo A, entendeu? Da figura. Então, aqui é 57 graus. E quanto que é Y? Vamos olhar... 63. 63, exatamente. Então, essa parte nem sempre vai aparecer, pessoal. A figura é bem certinha, assim, para vocês compararem. Às vezes, uma figura vai estar precisando fazer uma transformação isométrica, que é uma rotação, que é ajeitar o polígono ali do jeitinho do outro para a gente descobrir quais são os ângulos, certo? Então, então a é igual. Isso. Agora, vamos ali para B. Olha o que aconteceu ali na B. Eu tenho aqui, ó, 74 graus, 47 graus e o X. E aí, pessoal, ó, eu tenho que fazer o quê com esse triângulo aqui, o segundo? Eu tenho que girar ele. Não sei se vocês estão conseguindo me enxergar. Eu tenho que fazer isso daqui, ó.
Virar ele para Esse também é cima. igual. Ó, o 74 vai ficar lá em cima. E aí, quanto vai valer x? Qual é o valor de x e qual é o valor de y? Vamos lá. X é 59 quer dizer, e Y é 47. 47, muito bem. Então, eu preciso, quando eu estou falando, então, dessas congruências de figuras, né, de polígonos, eu preciso tentar deixar a figura é parecida com a outra para tentar também descobrir os ângulos. Olha esse exemplo C aqui, vamos lá. Exemplo C. Exemplo C, eu tenho aqui um ângulo de 90, esse ângulo de 90 tá fazendo tipo parece que esse tá deitado, né, esse daqui. Esse daqui deitou, né? Esse aqui tá em pezinho, esse daqui tá deitado. Então, eu preciso, então, fazer uma transformação isométrica e descobrir esses ângulos, certo? Ó, o Y tá bem claro aqui que o Y é quanto? 33, né? Ó, porque ele deitou, como se tivesse deitado o triângulo. E o meu X aqui vai ser quanto? 57. Com base nessas explicações, nós vamos fazer o exercício 2 e o exercício 3. O exercício 3, pessoal, é só fazermos, então, o 2 nós vamos calcular, né? Vamos fazer agora. E o 3 é só calcular o perímetro, tá? Vamos lá, então? Podemos começar? O professor hoje tá... Então tá. Podemos começar, então. Fizeram A, B e C, né? Agora nós vamos para a página 185. Vocês querem que eu mostre alguma coisa de transformação isométrica? Prof, você parou de transmitir compartilhamento de tela? Eu parei, agora vocês podem fazer a página 185, que eu vou... Tô dando um tempinho para que vocês façam, tá? Página 185, exercício 2. Tá bom. Determine os valores de x e y dos polígonos congruentes, tá? Gente, se eles são congruentes, os lados são iguais, certo? Então, basta eu encontrar ali o que é igual. Vou fazer uma com vocês, tá? Tá. Só um pouquinho. Acho que eu vou compartilhar novamente. Só que se eu compartilho... Aqui, tá aqui, né? Se eu compartilho, vocês acabam vendo as respostas. Espera aí. Vou desenhar aqui, que fica mais fácil, tá? Vou desenhar a letra A, então. A letra A não, é só um exercício, né? Então, vamos lá. Exercício número 2. Cinco centímetros, 2y menos 7, 2 centímetros. E aqui 3x menos 2. É uma equação, né? Agora tem os ângulos também, ó. Os ângulos ajudam você a localizar qual que é o segmento ali que é congruente, né?
64 graus, 128 graus, 94 graus e 74 graus. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos desenhar a outra. Ó. Tá dizendo que essas duas figuras, elas são congruentes. Já está dizendo. Não precisa a gente testar nada, sabe? Já está dizendo que ela é congruente, está querendo saber o valor da medida aqui, ó. Do X e do Y. Quero saber, tá? Então, vamos lá para a outra. Ó, tô vendo que essa daqui tá mais viradinha. Ficou mais ou menos parecido, né, gente? 2 centímetros, aqui também está. 94 graus, aqui 128 graus. Aqui 64 graus. Aqui 74 graus. Aqui 5 centímetros. E aqui X mais 1. Prestem atenção, oitavo ano. Ó. Vocês podem olhar assim, para vocês descobrirem qual que é o segmento. Quando tem dois ângulos ali, fica mais fácil. Por exemplo, assim, olha. Qual que é o comprimento que está entre o ângulo de 60 e 128? Ah, ainda eu esqueci ali, né? Aqui é y menos 1. Tá. Ó, qual que é o comprimento que está entre 64 graus e 128 graus no outro triângulo? No outro quadrilátero, desculpa. Ó, se eu olhar, é esse daqui. É y menos 1. E aí, então, vocês podem se basear assim, porque às vezes a figura tá tão torcida, você se baseia nos ângulos, que daí os ângulos fica mais fácil. Você vai olhar nesses dois ângulos, ó, 64 e 128. Onde está o 64 e 128? Ó, está aqui, ó. 64 e 128. Então, esse comprimento aqui, olha, tá falando que é o mesmo desse, porque já lá no início do exercício falou que essas duas figuras são congruentes. Se elas são congruentes, elas possuem a mesma... os ladinhos ali possuem o mesmo comprimento, tá? Se são iguais, eu posso igualar, eu posso fazer uma equaçãozinha assim, ó, 2y menos 7 igual a y menos 1. Ó, eu posso, se esse é igual a esse, e eu quero descobrir y, então é só eu igualar, eu faço uma equaçãozinha chamada de equaçãozinha do primeiro grau, que vocês já estudaram, tá? Então, professora, Pode falar. a sua prova vai estar difícil? Nem montei ainda, gente, pra falar pra Esse vocês. conteúdo não vai cair na prova que você tá passando agora, né? Não, esse não, mas é importante prestar atenção também na aula, né? Tá bom. 2y menos y, eu vou passar os y's para cá, tá? Tudo para esse lado aqui do primeiro membro. E o termo independente, que é esses números que estão sem letras, eu deixo do outro lado da igualdade. O menos 1 já está lá, então a gente deixa ele lá. Lembrando, oitavo ano, que toda vez que eu troco de lugar aqui, eu mudo o sinal. Olha, aqui era mais, veio menos, e aqui é menos, vai mais, tá? Beleza? 2y menos y é igual a y. E 7 aqui, menos 1 mais 7 seria 6. Gente, eu já descobri que y vale 6. Ó, basta então eu trocar ali. Onde tem y, eu vou colocar 6. Então, 6 menos 1 é igual a 7. Esse tamanho aqui mede 7 centímetros, tá? Ó, se aquele tamanho mede 7 e esses dois lados são iguais, aqui também vai medir 7, tá? Vamos fazer o teste? Aqui, 2 vezes 6 é 12. E 12... Oi, pode falar. É 2y menos 7? Oi. Menos 1 é igual a 7? Oh, obrigada. Não é, né? Isso que eu tô vendo que tá errado. Obrigada. 6 menos 1 igual a 7. A professora não acordou. Obrigada. Ainda bem que você tá prestando atenção, né, Luísa? Vamos lá. 2 vezes 6 menos 7. 2 vezes 6 é 12. 12 menos 7 seria 5 também. Então, eu descobri já o valor de y, tá? E também o tamanhozinho aqui, o tamanho aqui, o comprimento desse lado aqui. Agora, vamos descobrir x? Aí eu pergunto para vocês, tá vendo? Qual é o lado correspondente a esse daqui lá no outro triângulo, lá no outro quadrilátero, desculpa. Qual que quem ainda não consegue enxergar qual que é o lado correspondente, o que é lado correspondente?
É o lado que tem a mesma medida, né? Qual que é o lado correspondente? Eu olho pelos ângulos. Olha, está esse lado aqui, lá no outro triângulo, está entre os lados 94 e 74. Então, 94 e 74 é esse daqui, ó, x mais 1. Já que eu falei que esse polígono ele é congruente, então eu posso dizer que esse lado aqui é congruente a esse, ou seja, tem a mesma medida. Então, eu posso igualar. 3x menos 2 igual a x mais 1. Aí, novamente, vou resolver o mesmo jeito que eu fiz aqui, olha. 3x, o meu mais passa menos, aqui menos x. O meu 1 está do outro lado, permanece, e o meu 2 vai mais 2. 3x menos x, 2x. 1 mais 2 seria 3. E aqui seria x igual a 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é igual a 1,5 centímetros. E aí, pessoal, na realidade, aqui nem pediu para a gente descobrir o valor dos lados, né? Mas eu posso colocar aqui, ó. 1,5 mais 1 seria 2,5. Se são iguais, se eu fizer essa multiplicação, também vai ser 2,5, tá? E o exercício número 2 já está resolvido aí para vocês, tá? Vou fazer a chamada enquanto isso. Vocês copiam. E nós já vamos continuar. Hoje é, que dia? 14. 14. Hoje nós teríamos uma aula só, né, oitava? Só uma. A Alice está? A Alice está. Ana Júlia está? Não, né? Ana Luísa? Arthur Goldoni? Presente. Arthur Goldoni? Eu. Arthur Henrique? Arthur Henrique? Arthur Henrique não está? Cecília? Cecília? Não está também. Diogo? Diogo? Oi, professora. Emanuela? Enzo? Eu tô aqui. Felipe Seiga? Eu. Tô aqui, Manu. Tá. Henrique? Presente. Jonathan? Jonathan? Aqui, eu nunca tava conseguindo clicar. Não. João Pedro Rapsinski? Aqui. João Pedro Ternopilski? João Vitor? Aqui. Joaquim? Aqui. Júlia Rankin? Júlia Estela? Lucas Andrade? Presente. Luiz Otávio? Presente. Matheus? Opa, não tô aqui. Murilo? Murilo não está? Otávio? Otávio? Paulo? Tô aqui, professora. Rafael Colli? Rafael Petros? E Vinícius? Presente. Presente. Oi, professora, desculpa. Presente. Tá certo, vamos lá. Deixa eu só anotar aqui que nós estamos vendo. Fizeram já o exercício 3 da página 185?
Tá certo. Vamos lá, então, oitavo ano. Vamos resolver ali o perímetro. No exercício 3, nós temos ali que sabemos que os pares de polígonos a seguir são congruentes. Determine o perímetro de cada um. Vocês estão vendo que tem alguns que estão o quê? Faltando um ladinho, né? E também não tem um ângulo para ajudar vocês a se localizar também, né? Mas conseguiram fazer já a letra A? Conseguiram? Vamos lá, vamos fazer então. Exercício 3 da página 185. Letra A. Nós temos ali um quadrilátero, tá? E nós temos que eles são congruentes, né? Eu vou desenhar aqui para vocês, então, esse quadrilátero. Então, aqui tem 4, aqui tem 6 e ali tem 9, tá? E agora, o que que eu tenho aqui? Tá, tem mais ou menos isso ali, né? Tem 4, 7 e só. E daí, gente? Vamos pensar aqui. Eu preciso descobrir. Eles são congruentes, então eu preciso descobrir, né? Descobrir. Quanto que vale esse segmento aqui? Olha, vocês conseguem identificar aqui, ó, o comprimento desse segmento olhando a outra figura de vocês? O 7. 7, né? Isso. E aí fica fácil a gente descobrir o perímetro, né? Tá falando que é para descobrir o perímetro, né? De cada um deles. Só que se eles são iguais, se eu descobrir o perímetro de um, eu já consigo descobrir o de outro, né? Vou escrever aqui A e B. O perímetro de A vai ser, então, 6 mais 7 mais 4 mais 9, né? Então, perímetro de A. Então, aqui, 6, 10, 19, eu acho que vai dar 26. 26. 26 centímetros o perímetro aqui. Vamos tentar descobrir os lados que estão faltando nesse? Esse ladinho aqui, quanto que é, gente? Vai ser 9, né? Todo mundo concorda que é 9? Professora, só que não tem o 7 em cima no A. Mas é que eu estou comparando com a outra, elas são iguais, então eu estou olhando na outra figura para descobrir os comprimentos. Bom, entendi. Entendeu? Ó, o 7 tem lá é a mesma figura, ela está rotacionada. Já que não tem aqui, ó, eu procurei o lado correspondente na outra figura. E lá na outra figura eu sei que é 7. Se essas duas figuras são semelhantes, então ali também é 7. Então ali é 6 também. E aqui vai ser quanto daí? 6, né? Uhum. E vai ser a mesma coisa daí, né, gente? O perímetro de B, já que as duas figuras são iguais, 6 mais 7 mais 4 mais 9, também é 26 centímetros. Entenderam? Então, às vezes, vocês precisam fazer uma rotação, às vezes precisa procurar ali qual seria o segmento que é correspondente, tá?
Vamos para a letra B, então? Então, ali é só para descobrir o perímetro, então nós já descobrimos. É só. Pode fazer só de um, da outra figura, vocês podem completar aqui as medidas que estão faltando, tá? Vamos para a letra B? Uhum. Amanhã, deixa eu ver que dia que nós vamos ter aula agora. Deixa eu só dar uma olhada. Amanhã vocês têm provas? Aham, não. Aham, sim. Tem? A quinta-feira é a sua aula. Quinta-feira é contigo. Vocês vão ter prova. A minha. Professora, a quinta-feira vai ser revisão sua e não vai ser 17. prova. Vai ter prova na sexta, né? Aham. Ah, tá, beleza. Professora, quando que é a sua prova mesmo? 17, né? Uhum. Sexta-feira. Você vai Amanhã. fazer a revisão quinta e vai fazer a prova sexta. A revisão é quinta e a prova é na sexta. Exatamente. Né? Beleza. Olha os passarinhos. Tá bem. Estão animados. Choveu aí essa noite? Uhum. Aqui também choveu. Posso pagar? Pode. O bom é que não esfriou tanto, né? Graças a Deus, né? Uhum. Esse corona já tá atacado. Vem o frio ainda. Vem as outras doenças de inverno, né? Já Prof, sei também começou a chover. Oi? eu não Daí? participei na monitoria de ontem porque eu tava no médico. Ah, é, mano? Mas tá tudo bem. Aham, no ortopedista. Ah, então tá. É bom. Relaxa esse canto dos passarinhos, ô Jonathan. Dois. Só de Dois. manhã que é assim. À tarde eles ficam quietos. Ah, é? É. Pra acordar, né? Eu acho que, tipo, depois eles vão para outro lugar. Ah, eles não são daí? Uhum. Ele é da rua, vive voando por aí. Mas todo dia de manhã eles estão aqui em cima do negócio. Cantando. A gente já tentou pegar um, mas eles ficam muito oriçados, aí a gente sorte. Fica se batendo na gaiola, aí tem dó. Ah, ficou mais ou menos, né, gente? Bem um pouco parecido, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui 5,5. Tem que descobrir o perímetro. Vamos ajudar a professora, então? Olha. E aqui tá falando que é 6 centímetros. Vamos lá, então? Uhum. E daí? Essa parte aqui de baixo, vamos começar por essa. Quanto que mede? 5. Não é... 5,5. 5,5. E a outra? E aqui? 6. 6. E aqui? Que eu vou ter que olhar. Não, pera, aí eu acho que é 6? Eu acho que aqui é 6. É. Acho que aqui é 2, né? Aqui é 2, não é? Ó. Ali é 2. Qual deu o perímetro, então? Faz a conta aí. Aqui é 2, aqui é 6. Faz 6 mais 2 mais 2 mais... Meu Deus. Professora, vou arredondar os três aqui. Oi? 6 mais 4 mais 2. Professora, 2,5 mais 2,5 é 5, né? Pode fazer 10. Pode. 10,5. Uhum. Quanto deu? 20,5. Uhum. Beleza, é isso. É isso. Agora vamos fazer a C. É o perímetro, né? Acharam difícil ou não? Tranquilo. Só
ir girando ali a figura, imaginando ali onde que seriam os lados congruentes, né? Professora, tem uma pergunta. Na 1, precisa ter conta? Por causa que literalmente você vê o outro. Na número 1? É. Não precisa. Não, é só colocar lá. O X é tantos graus, né? Não tem problema. Vamos lá para a letra C, então. Podemos apagar aqui? Sim. Já descobriu ali a letra C, o perímetro? Na letra C, o que eu tenho? 7 e 8. E aqui eu tenho... eu acho que esse tá bem fácil, né? 8 e 6. Qual lado tá faltando? Isso é muito fácil. Ó, 7 e 8, aqui tem um lado 6. Então, esse lado aqui vai ser 6. Esse daqui vai ser 7. Então, o perímetro aqui desse caso é 7 mais 6 mais 8. O perímetro vai ser quanto? 8, aqui vai dar 15. 15 com 6, 21. É isso? 21 centímetros. Beleza. Bem tranquilo, né? Olha, para a gente trabalhar um pouquinho essa parte, tem um texto bem legal aqui, que é Veja também ciências, né? Olha lá. Os espelhos são superfícies polidas que refletem a luz. É comum que sejam compostos de vidro com uma fina camada de prata ou alumínio em sua superfície. Há espelhos que distorcem a imagem, como os convexos, que ampliam. Esse convexo nós podemos ver também em farmácias, né? Côncavos e convexos, né? Nas farmácias, no mercado, né? Que daí você consegue ampliar um pouquinho. Entretanto, os mais usuais em nosso dia a dia são os espelhos planos, que formam uma imagem congruente ao objeto observado. Se você olhar para o espelho aí da sua casa, você consegue te ver perfeitamente, porque é um espelho plano, né? Lá no Museu do Olho, em Curitiba, quando eu fui uma vez fazer uma visita, né, tinha uns espelhos que eram bem legais, assim. Tinham vários espelhos que daí eram, né, esses côncavos, convexos, e eles, às vezes, distorciam a sua imagem, era bem legal. Alguém já teve alguma experiência com relação a esses espelhos? Acho que Não? Então tá. É aquele círculo, né, professor? Também. Como é que é? Como é que é? Espelho de círculo. Que é tudo diferente. Espelho de circo? É, que deixa você mais alto, mais baixo. esse daí também eu já vi. Tinha uns que ficavam gordinhos. Então, são esses espelhos, assim. Mas, assim, o da nossa casa são... Eu já vi, professora. Ah, você já viu? Tem uns negócios também que, tipo... Na farmácia eu já vi um espelho, que é aqueles lá que usam pra fazer maquiagem, que você vira de um lado, dá um zoomzão na tua cara. É isso aí. Nós vamos falar um pouquinho das congruências dos triângulos. Nós já vimos essa parte das congruências. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Está faltando um pouco tempo, mas mesmo assim nós vamos terminando, tá? Professora, solta, não é mais cedo, tem prova. Quando faltar 5 minutinhos eu solto, tá? Eu solto sim, pode deixar. Vamos lá, nós já vimos então toda essa parte aqui, acabamos de falar sobre esse espelho plano, né, que é o da nossa casa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa congruência de triângulos, né? Não só um triângulo ele é congruente a outro, quando todos os lados são iguais, né? Existem alguns casos de congruência que nós observamos os ângulos e lados também, tá? Então tá aqui, ó. Um triângulo será congruente ao outro se e somente se for possível estabelecer uma correspondência entre os seus vértices, de modo que seus lados sejam congruentes aos lados do outro triângulo, seus ângulos sejam congruentes aos ângulos do outro triângulo. Ou seja, o que está dizendo aqui? Está dizendo que
um triângulo será congruente ao outro quando os lados correspondentes forem iguais, né? Vamos falar assim. Um triângulo aqui mede 4, o outro triângulo lá ao lado mede 4. Então, né, aquele lado é congruente. Então, se os 3 lados forem, então eu posso dizer que esse triângulo ele é congruente. E os ângulos também, tá? Olha esse exemplo aqui do livro de vocês. Olha, esse tracinho significa que esse lado está igual aqui, né? Ó, AB está igual a DE. O AC está igual a DF, tá vendo? Ali, 2 tracinhos significa que tem o mesmo comprimento. Assim como o BC tem o mesmo comprimento de EF. E o mesmo vale para os ângulos. Olha, o ângulo de um risquinho aqui está dizendo que o ângulo A é igual ao ângulo D. O ângulo B é igual ao ângulo E e o ângulo C é igual ao ângulo F. Esse tracinho aqui, 3 tracinhos, que significa congruente, tá, gente? Então, aqui está a nomenclatura para vocês, tá? Esse desenho aqui é o triângulo, tá? O triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Essa flechinha com 2 pontinhas significa assim, pessoal, C e somente C. Tem que acontecer isso, tá dizendo? Ó, para um triângulo ser congruente ao outro, tem que acontecer isso. Isso e isso, tá? Certo? Então, assim, esse lado congruente a esse, o BC congruente ao EF, o AC congruente a DF. Lembrando que esse tracinho em cima quer dizer que é o segmento de reta ali, o segmento AB, tá dizendo que esse segmento aqui, esse pedacinho é do triângulo, tá? E os ângulos, gente, pode ser representado assim, por esse símbolo aqui em cima da letra. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo B é congruente ao ângulo E, e o ângulo C é congruente ao ângulo F. Toda vez que a gente falar congruente, às vezes vocês não precisam escrever, é só colocar esses três tracinhos, tá? É o símbolo de congruência, tá bom? Então, beleza? Vamos para os casos de congruência. Eu vou deixar os casos de congruência para outra aula, porque eu combinei com vocês de liberar vocês mais cedo, tá? Para que vocês estudem um pouquinho, tá bom? A aula de hoje